Fala turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante. E na verdade é um tema que vem me preocupando, porque cada vez mais me assusta os números de problemas com saúde mental, burnout, autoextermínio dentro da medicina. Hoje as estatísticas, e é uma estatística americana, mostra que 50% dos alunos de medicina se descreve como tendo burnout. Isso é muito grave, muito grave. Alguma coisa estranha está acontecendo, alguma coisa não saudável tem acontecido e a gente precisa combater, a gente precisa levantar bandeiras para, de alguma forma, ajudar essas pessoas. E para isso eu trouxe dois convidados extremamente especiais. Eu não vou apresentá-los ainda, porque temos alguns recados especiais. Hoje eu estou sem Thames, minha fiel escudeira, companheira, sócia, mas tenho dois convidados de peso que vão compensar muito a ausência da Thames, tá bom? Mas antes eu quero te dar um recado especial. Seguinte, vocês sabem que o Medbox é um ecossistema, isso a gente fala em todos os episódios. E esse ecossistema está ganhando mais um braço agora em agosto. No dia 5 de agosto, vamos lançar o nosso produto de estudos. Sim, a gente vai ter um treinamento capitaneado pela Thames sobre métodos de estudo. O que você precisa fazer? O que você precisa aprender para aprender a estudar, sabe? E seja lá qual o seu objetivo, se quer passar na prova de residência, se quer passar numa prova de uma liga, se quer passar no vestibular, esse treinamento é para você. Então, dia 5 de agosto, está muito perto, a gente vai lançar mais um braço do Medbox. Combinado? Não posso deixar de te lembrar também de compartilhar, curtir e deixar 5 estrelas nesse episódio, se você está vendo pelo Spotify, e deixar sua curtida e se inscrever no nosso canal, se você está vendo pelo YouTube. Beleza? Vamos lá, então? Quero apresentar aqui agora, primeiro, o meu bro, segundo episódio do Gustavo aqui no MedBoxCast. E, Gustavo, um grande prazer. O Gustavo, que é acadêmico de medicina, quase médico, cento e quantos dias? 150 hoje. 150 dias para formar, acadêmico de medicina, criador de conteúdo, o mais autêntico da medicina, disparado. Bro. Quem não segue é louco. Gustavão, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, galera. Hey, bros, tudo chique? Segunda vez participando deste podcast que eu, particularmente, sou apaixonado. Vou viajar, eu coloco sempre, já baixo um tanto já de uma vez e assisto quanto eu conseguir. E hoje trouxemos aqui a próxima convidada, que vocês provavelmente que me seguem já conhecem, mas pode apresentar, bro, fica à vontade. Trouxemos hoje também a Broa. A Broa. Eu sei, meu amor. Ai, a gente tem que ser representado. Não, já me disse, Exato. falar rapidinho. Sabe, galera? Pode falar. Teve uma seguidora que falou assim, eu não respondi ela ainda, mas ela mandou ontem. Falou assim, aqui na minha cidade, broa É uma comida. um negócio de milho. Você não quer mudar pra Sisters, não? A nossa cidade Falei, também, mas tá tudo bem. Tudo bem, né? Então deixa eu apresentar a Alice. A Alice, que no episódio com o Gustavo, ela teve uma meia participação, ela dava várias opiniões, ajudou super a gente no episódio Não com o consegue Gustavo. ficar calado. E agora ela vai ser nossa estrela principal desse episódio de hoje. Alice, que é empresária, apaixonada pelas relações humanas e, por isso, criadora da primeira fábrica de afetos, criadora do Isso Não É o Jogo. É um jogo que eu sou completamente apaixonado, apesar de não ser um jogo, e é uma empresa que está revolucionando, trazendo muito mais profundidade na forma como as pessoas se conectam, criando uma comunidade de intensos através das suas ferramentas de conexões e conteúdos. Eu achei isso muito chique. Bem-vinda, Alice. Obrigada, muito obrigada. É um prazer gigantesco estar aqui. Ainda bem que eu tô aqui agora, que eu posso falar mesmo, que antes eu tava cochichando ali no cantinho. Muito bom. A Alice, que é namorada do Gustavo, e a Alice, que sabe falar muito de sentimentos humanos, de afeto. E por isso que a gente te trouxe aqui hoje também, Alice. A gente quer falar muito sobre a saúde de quem cuida da saúde do outro. Mais especificamente sobre saúde mental, sabe? A gente tem visto, como eu disse aqui no começo, um problema muito grande com isso. A gente vê acadêmicos completamente esgotados, residentes estressados, residentes com burnout eminentes ou já instalados. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo para a saúde mental. Então, eu queria ver de vocês primeiro como vocês têm visto esse cenário e se o Gustavo tem percebido isso também no contexto que ele vive da medicina. Com certeza eu percebo isso, bro. Eu acho que é um tema super pertinente pra gente, porque
eu tô no 12º, você já passou pela faculdade, então a gente já passou por todas as etapas, né, teoricamente, da faculdade. Então, a gente passa pelo ciclo básico ali e tudo começa... Aí a galera já começa a dar uma surtadinha, mas nada que, né? Porque no início é tranquilo. Só que aí começa a passar o tempo e a gente tem hoje um fator também muito como eu posso falar? Potencializador desses sentimentos nas pessoas, que é o digital. Nós, como digital influencers, a gente tem o dever de falar que nós também erramos, porque às vezes as pessoas se baseiam muito na gente e isso faz com que elas achem que a gente não tem defeito, né? Então, aí as pessoas começam a passar e ver que... Aí começa a tentar dar conta de tudo, se basear nas outras pessoas. Aí, hoje, com a internet também, principalmente, as pessoas querem ter resultados muito rápidos. Olha o cara que já é especialista, acha que é fácil trajetória, acha que tem que fazer tudo de uma vez e daqui a pouco começa a perder a saúde mental devagarinho e chega uma hora que começa até chegar perto do burnout, né? Ou então ter o burnout de fato. Então, eu também tenho uma história semelhante falando sobre isso, que é importante a gente conversar aqui mais à frente, que eu vou contar da minha própria experiência. Eu acho que é interessante a gente até também falar um pouco sobre o que é o burnout de fato, né? Porque por muitas vezes eu já achei que o burnout era só, tipo, você bugou. Mas o burnout, ele acontece quando a gente tá completamente apaixonado pelo que a gente tá fazendo, quando a gente tem muito tesão naquilo que a gente faz, só que a gente tá super sobrecarregado e aquilo que a gente faz perde o sentido. Porque tá super sobrecarregado. Então, é meio contraditório, né? Porque você ama tanto aquilo, mas aí do nada perdeu o sentido pra você. E eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar e chega a parecer egoísta quando a gente escuta de primeira, assim. Mas é primeiro eu, depois o mundo. Aprendi essa frase com uma amiga. E ela, pra mim, ela sempre me faz parar, assim. Sabe? Aonde que eu tô colocando o mundo inteiro, as minhas notificações, assim que eu acordo, todas as exigências que o mundo tem pra mim, em primeiro lugar, e eu em segundo. Porque, principalmente, quem cuida da saúde do outro é a Ana Cláudia Quintana. Uhum. Eu gosto muito do livro dela, que eu acho que é uma bíblia obrigatória para todo ser humano, mas principalmente para quem faz medicina, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela fala que ela teve esse momento, assim, de burnout e que ela entendeu que para cuidar do outro, antes ela precisava estar cuidando dela mesma, né? Esse é um grande problema que a gente tem hoje, hein? Nossa. Cara, e assim, no fim das contas, a gente tá prejudicando o nosso próprio paciente, sabe? Com certeza. Porque como que a gente vai cuidar do outro se a gente tá mal? E o paciente percebe. O paciente percebe no seu jeito de falar, no seu jeito de agir. Ele percebe sua ansiedade, seu nervosismo, se você tá mais irritado do que o normal. E você não performa bem. A gente precisa estar performando bem num plantão, por exemplo. A gente não pode estar em burnout, sabe? Você vai passar de 12 horas direto... cuidando do outro em situações críticas, como é que a gente não tá bem? Eu acho que o paciente ele percebe, assim, né? Eu no lugar de paciente mesmo. Ele percebe a sua pressa, ele percebe sua falta de presença. Então, hoje, como a gente tá sempre correndo de tudo, a gente tá sempre atrasado, você nunca vai ver uma pessoa falando assim, ai, tô com tempo, sentar aqui e relaxar. A gente tá sempre atrasado, então a gente tá sempre com pressa e a gente tá sempre perdendo a oportunidade de estar olhando no olho do paciente, de estar olhando no olho de todas as pessoas do Uber que a gente entra, da pessoa que entra no elevador. Tipo, eu já cansei de presenciar as cenas que entra um vizinho que eu nunca vi na vida e eu tô ali a presenciar a cena comigo mesmo, né? Sim. Que eu tô ali, cabeça baixa, oi, bom dia, volta a cabeça pro celular. Eu acho que o paciente, quando ele não tem o olho no olho, ele não tem a primeira conexão de fato, que vai abrir ali as portas para que você consiga ter chegar na intimidade do paciente, né? Que se você não chega, de nada adianta aquela consulta. Eu tava até conversando isso com a minha prima, que é médica também, e ela colocou como meta para ela, todo dia, ela olhar no olho do paciente. Olhar no olho das pessoas que estão ali. E ela falou que ela tá conseguindo aos poucos, já foram 3. Tipo, eu encontrei com ela ontem e a gente fez essa meta na segunda, né? Hoje é
quarta, né? Não, incrível. Você sabe que eu tinha uma R+, ou seja, uma residente que era mais velha do que eu. Eu era R1, ela era R2. A Lulu, chamava Lulu. E a Lulu é extremamente especial. E ela é exatamente a antítese disso aí, dessa pressa. Porque ela, no auge da residência, aquela correria toda, eu pegava ela diversas vezes sentada no quarto do paciente, naqueles banquinhos que tem no quarto, sabe? Eu fiz residência num hospital particular, então era um quarto grande, amplo, com uma mesa, 2 banquinhos, e às vezes eu abria a porta do quarto, tava a Lulu, com roupa do hospital, sentada, tomando um cafezinho com o paciente. Com o paciente que ela tava passando visita. E eu falava, Lulu, que isso? Tanta coisa pra fazer. Ela, Vitor, eu tô aqui conversando com o paciente, ele tá me contando de que ele esperava da cirurgia, como ele tá sentindo, se ele tá sentindo dor ou não. Tô aqui tomando um cafezinho, ele me ofereceu um cafezinho, eu aceitei, faço isso direto, senta aqui, eles adoram. E não é à toa que os pacientes realmente adoravam ela. Todos os pacientes, a gente passava no quarto, e aquela médica que tem o cabelo enroladinho, como é que ela chama mesmo? A Lulu. Cadê ela? Não vai passar aqui hoje? Não. Claro que eles amavam ela. Ganhou, ela né? sentava, olhava no olho, conversava sem pressa. Sem pressa. Acho que tá aí a preciosidade, sabe? Nada é tão urgente que não possa esperar, a não ser a gente parar pra se conectar. Porque é isso que, no final das contas, vai valer a pena, vai fazer sentido de verdade, né? Essa mesma minha prima, que tá passando, né, pela residência agora, ela tá no R1, então eu tô trocando muito com ela. E ela me falou, tipo, tô me sentindo muito mal porque eu não tô conseguindo estudar. E aí outras médicas presentes falaram assim, relaxa, você não vai conseguir estudar no R1. Então, assim, aí uma outra pessoa até virou e falou assim, você tá tendo conhecimento vivo, que não tem nada mais importante que isso, então para de se pressionar tanto. E aí ela perguntou, quando vocês, para as outras pessoas que não eram médicos, quando vocês escutam que eu não tô conseguindo estudar, o que vocês pensam sobre mim? Aí alguém respondeu assim, eu penso que você é uma médica incrível, porque você me mostrou aqui que você presta atenção no que eu tô falando com você. Que você tá preocupada comigo, você tá preocupada em ser uma boa médica também. Então, essa preocupação é o que conta. E ninguém vai no médico perguntar quanto conhecimento você tem, quantos seguidores você tem. Ninguém quer saber isso. Quantas horas por dia você já estudou. Ninguém quer saber isso. No final das contas, pode até ser um médico que estudou muito menos que outra pessoa, que tenha muito menos conhecimento. Mas se ele tem o tato ali de ouvir a pessoa, se ele consegue ser um pouco da Lulu, ele ganhou, sabe? Ganhou. E a gente não tá falando também que conhecimento técnico não é importante, lógico que não. Mas, assim, para você, às vezes, virar um pouco para essa outra face, Sim. sabe? Da conexão, da importância de se cuidar, de conversar, de realmente estar presente. A Alice falou de estar presente. Falo isso muito com a Bruna e eu recebo algumas perguntas, assim, no Instagram, tipo, como que você fez para estudar no R1? Qual o seu me sugere um cronograma de estudos pro R1. E R1 é um ano extremamente difícil que a gente não tem tempo mesmo. A gente não tem tempo nem para cuidar da gente mesmo. Eu vou preocupar em fazer um cronograma de estudos e eu jogo muito aberto. Eu falo, gente, R1 é tempo de sobreviver. Se você não tá no hospital, descansa, esteja presente com quem você ama, com sua família, sabe? Se cuida, vai fazer um esporte, que tem uma cara. vida, né? Senão você vai estourar. Você vai estourar. Então, isso é muito importante. E aí eu quero voltar no que você começou a falar, bro, de comparação de rede social. Eu acho que essa é a grande origem dos problemas com saúde mental dos estudantes de medicina especificamente hoje. Queria que você falasse mais disso. O que você observa lá? Sim. O que acontece? Eu sempre fui um cara que trouxe um conteúdo, de certa forma, de alta performance dentro do meu perfil. Ultimamente não tá tão assim, mas a pegada sempre foi mais essa. E aí, sempre fui, do início da faculdade, ali, primeiro, segundo, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo, e aí no oitavo, agora que chega a história, né? A gente começou a namorar no início do meu oitavo período, se eu não me engano, e foi o período mais difícil da minha faculdade. Inclusive, a Alice ficava brava que eu varava e não queria encontrar ela pra poder estudar. Então, assim, eu era um cara que tinha prioridade, sabe? Bitolado. E isso foi, inclusive, um ponto que te fez se encantar mais por mim, porque eu não fui tão fácil, entendeu? Sim. É muito real isso. Ela falava isso. Hoje eu sou fácil. Hoje me deu o toque, fala, vem pra cá, agora. eu tô tentando. Mas antes não era. Mas então, e aí qual foi o ponto? Eu cheguei no meu oitavo período, só pra gente contextualizar essa entrada no assunto. E aí, o que eu fazia? Eu treinava crossfit, às vezes eu fazia um cardio em casa, tava preparando pra campeonato de crossfit também um tempo atrás.
Estudava com alta performance, estudava muito bem. Afinal, estava chegando no internato, no 8º período é pé pro internato. Agora mudou na minha faculdade, mas antes era muita matéria, era a grade maior que tem. E você já tá vindo de um ciclo clínico, muitas vezes, já pesado. E chega no 8º, aquela pressão de entrar no 9º e no internato sabendo tudo, entre aspas, né? Que todo mundo entra assim, você não vai saber tudo. Você tem que colocar isso em mente. Só que, e aí juntou diversas coisas da faculdade com também aspectos pessoais de dentro de casa, enfim. Algumas coisas que não cabem dizer aqui, mas que todo mundo passa nas suas relações pessoais. E aí, simplesmente, eu teve um dia que foi o ápice, assim, do estresse, cara. Eu lembro até hoje, eu tava conversando com a Alice, eu acho que eu acordei com ela, eu falei assim, linda, eu não quero conversar, eu tô mal. E aí, simplesmente, eu sumi, e aí, deitado na cama, eu deitei 1 hora e eu não conseguia simplesmente desligar. Era durante o dia, eu falei, cara, eu vou tentar dormir, porque tá muito estranho isso aqui. Até então, eu nunca tinha sentido essa sensação. O que é isso? Isso é ansiedade. Era uma crise de ansiedade que eu tava tendo no momento. Sistema nervoso simpático daquele jeito. E sem saber o motivo, claro. O que é isso? Isso é o começo de um burnout. Então, eu consegui perceber isso a tempo. O que eu quero que vocês não cheguem nesse nível de ter que perceber isso para poder mudar. Eu quero que vocês, a partir desse podcast, a gente consiga mudar alguns hábitos para que não chegue neste ponto, porque não é necessário. Mas eu tive que chegar nesse ponto para entender que não era sustentável aquela rotina. Então, voltando para o que você estava comentando, bro, hoje nós, como criadores de conteúdo, a Alice também cria conteúdo, o Vitor cria conteúdo, a Tamara, que não está aqui presente, cria conteúdo, nós temos o dever de, beleza, a gente tem uma rotina de alta performance, tudo bem, mas a gente precisa esclarecer essas pessoas que a gente também temos nossas dificuldades, nós temos os nossos pontos negativos, nós temos nossos impasses nas relações pessoais, enfim. Claro que você não deve se mostrar uma pessoa frágil demais, porque, pô, se você, como a gente tinha falado no episódio anterior, quem não assistiu pode assistir. Se você tá frágil demais, não é pra você estar ali, né? Pede licença, assim como eu fiz na época que o meu pai faleceu há 6 meses atrás. Então, o meu dever hoje, o que eu percebi depois disso, a Alice inclusive me ajudou bastante em me estimular ir pra terapia e tudo mais, foi perceber que eu não dava conta de tudo, cara. Não dava conta de tudo. Inclusive, se eu já falou isso num podcast, eu não me lembro qual, acho que o Felipe também estava aqui na época, que nós, principalmente também nós empresários, a gente que mexe com outras coisas além da medicina, por exemplo, que vocês com Matchbox e tudo mais, a gente tem outras coisas, às vezes mais do que quem tá assistindo aí. E aí a gente, colocando prioridades, a gente consegue dar conta de tudo. E as pessoas perguntam, como é que você dá conta de tudo? E aí eu vou dar um insight pra vocês. Definindo prioridades, cara. Prioridade. Então, por exemplo... O que é inegociável, né? O que é inegociável pra você. A Alice sempre fala essa frase e eu vou falar aqui pra vocês. O que é negociável pra mim e que deve ser pra você também é a sua saúde física e mental. Durante a faculdade, durante a residência, como médico, priorize isso para que as outras coisas andem como devem andar. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz se você priorizar isso. Essa sua fala me trouxe várias lições, vários insights. A primeira é exatamente isso que você falou no final, foi o que eu anotei no começo. Achar que vai dar conta de tudo é um tiro no pé, sabe? Por mais que... lógico que você não vai dar conta de tudo, mas as pessoas pensam que vão dar conta de tudo, porque sim. a curto prazo, bro, é sustentável. Alguns meses, sei lá, 1 ano... Mas depois, cara, o preço... Você adoece, chegar, cara. Sabe? Adoece. Você adoece. E o grande segredo é exatamente isso que o Gustavo falou. Estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades. Porque o equilíbrio é a maior falácia que existe. O equilíbrio, pra mim, não existe. Ele não existe. O Flávio Augusto fala muito disso. Sim. O equilíbrio não existe. A vida é um eterno desequilíbrio, por mais poético. E você tentando equilibrar ela. Exato. Então, dependendo do momento que você está vivendo, você tem que saber suas prioridades. Sim. Quando eu estava no meu primeiro ano de residência, minha prioridade era a residência, o hospital sempre foi residência, eu tinha que estar pronto o tempo saúde todo. Física, minha saúde física e a minha família. Que entra na saúde mental. Que entra na saúde mental. Você dá aquela relaxada, se esquecia um pouco. Eu só consegui sobreviver e ser um ótimo R1 porque eu estabeleci essas poucas prioridades. Então, eu fazia atividade física todo dia de manhã, isso é negociável, e todo o tempo livre que eu tinha era para minha família, era para a Bruna.
sabe? Então, isso me sustentou, porque foi um ano extremamente difícil. Agora, imagine se eu colocasse como prioridade também, nesse ano, aprender uma língua nova, estudar começar. igual um R3 Sim. e crescer no digital, eu ia estourar. Mas é porque eu acho que a gente se sente muito, principalmente, né, óbvio, por causa da internet, de tudo que a gente vê, a gente se sente muito na obrigação de ser sempre mais. De que só ser quem a gente é não é suficiente. Então, a gente tem que estar sempre buscando mais. Não basta... eu tenho que ter uma atividade extra, além da que eu já tenho. E isso faz com que a gente endoide, porque não tem espaço para caber isso. Isso é muito pelo contato frequente com a rotina de outras pessoas que mostram dar conta de tudo. Né? De estar ali, porque você vê, pô, caraca, não sei quem... já tem empresa, já treina todo dia, faz aquilo, faz isso. Só que você não vê que essa pessoa é uma em 20 mil e várias outras tentaram fazer isso e não deu certo. E a pessoa chegou num ponto em que a gente não sabe, né, como tá a saúde mental dessa pessoa, mas suponhamos que esteja boa, mas que essa pessoa conseguiu priorizar algumas coisas e que pra ela conseguiu encaixar esse quebra-cabeça e tá dando certo. E outra, eu sempre fico com o pé atrás com pessoas que tentam vender essa ideia de que fazem tudo. Será que faz mesmo? Você gravar um vídeo seu estudando, dura Cara, 30 segundos, ué. É isso que eu falo. A gente tem que ser claro aqui. Eu tenho muita coerência ética, eu acredito que você também, porque eu te conheço, a Alice também. Mas você não sabe o outro. É muito fácil você fazer, tanto que quando eu faço vídeo de estudo, eu faço time-lapse, que não tem nem como dizer. Não tem como. A maioria é time-lapse. Mas, pô, é muito fácil você postar o que você quiser no Instagram, não tem lógica. Você pega o celular aqui, bota uma roupinha legal, pega ali, computador digitando, lendo livro, daqui a pouco você... que se lasque isso aqui, eu vou postar, e daqui a pouco... Aí você vai pra academia, posta que ficou 2 horas, você ficou 30 minutos... Mas outra coisa também, não se sustenta, né? É a coerência ética. A pessoa que te conhecer, por exemplo, eu tenho certeza que quem me conheceu hoje pessoalmente, conheceu o Vitor, conheceu a Alice, vai ver nós, como nós somos no digital, pessoalmente, porque existe coerência. Claro. A gente que gosta de falar do digital, e tem tudo a ver com isso, eu tenho visto um movimento, tem até um nome que eu esqueci em inglês, que já começou lá nos Estados Unidos, eu acredito que já tenha começado aqui no Brasil, porque eu tenho observado essa tendência também. As pessoas estão deixando de... Você já ouviu falar disso? Que você tá rindo aí? É isso. Isso que as pessoas estão deixando de seguir pessoas com rotinas irreais, com rotinas de extrema alta performance, e porque realmente está fazendo mal, entendeu? Sim. Então... Pra quem tá ouvindo, às vezes você se sente mal vendo os stories daquela pessoa, vendo os posts daquela pessoa, você compara, sente de né? que, de Sim. alguma maneira, você tá perdendo pra ela o tempo todo, de que você não consegue nunca atingir a performance que ela consegue atingir, ou que ela vende que ela atingiu. Para de seguir, ué. Faz uma limpa. Vai te fazer bem, vai fazer bem pra sua cabeça. Ai, faxina Sim. total, tem que fazer. Ou então, se você sentir vergonha, porque muitas vezes a gente tem vergonha, né? De parar de seguir a pessoa, vai ver, falta de educação, porque, né, a internet virou uma extensão da nossa vida real mesmo. Então, é como se você bloqueasse aquela pessoa da sua vida. Uai, tem aquela função do Instagram que é silenciar a pessoa. Se te faz mal, silencia, sabe? Faz essa faxina. Uma coisa que eu acho interessante a gente voltar um pouco, que o Gustavo falou, né? Que queria que as pessoas que estivessem ouvindo aqui não chegassem ao ponto do burnout. E como? Vamos pro como, né? Pra parte prática. Como que a pessoa não chega no burnout? O que ela precisa fazer para ela não chegar nesse lugar? Não esperar chegar a esse ponto para mudar as atitudes, os hábitos, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente também vem falando aqui é você estabelecer coisas que caibam na sua mão, sabe? Então, eu conversei com uma amiga da minha mãe que ela dá essa impressão de que ela consegue fazer tudo, porque ela sempre terminou um livro incrível, ela sempre tem um livro muito bom pra indicar, porque ela já leu. Ela é muito fofa, muito atenciosa, dá muita atenção pras pessoas que ela ama, faz de tudo pra isso. E aí a gente fica assim, meu Deus, Patrícia, como é que você consegue? Aí ela virou e falou, fazer tudo isso. Ela falou assim, eu não faço tudo isso. Eu faço tudo isso que cabe na minha mão. Então, ela tem essa questão de você estabelecer o que é suas prioridades e o que é inegociável. E pra ela, são coisas que cabem na mão. E acho que a gente tem que tentar ver o que cabe nessa mão aqui. Então, pra você, quando você tava no R1, era sua família, sua namorada, que pode estar até junto, né? Seus estudos, tipo? Não, atividade física. A sua atividade e o hospital. física
e o hospital. E aqui a gente pode ter também, por exemplo, a espiritualidade, que é uma... Eu li a minha Bíblia todo dia, inclusive, de manhã. Verdade. Então, bem assim, lembrado. você ter aqui... e isso tá bom, sabe? Porque a gente... e ter o tempo... A Bíblia é esse tempo, né? O tempo de você parar pra você pensar, refletir. Parar pra refletir os seus atos. Esse tempo de oração que a gente tem à noite ou de manhã, você acaba agradecendo pelo que aconteceu na sua vida, mas também fazendo uma autorreflexão. Aonde eu posso melhorar? Onde foi difícil pra mim aqui? Porque nessa hora, nessa autorreflexão, a gente consegue prevenir o que uma coisa ruim lá na frente, né? E eu acho que também aí entra a gente sair um pouco desse looping de insatisfação. A gente olhar para o que a gente tem em abundância. Achar que é sempre insuficiente, né? A gente tem essa mania. Assim, é muito difícil segurar essa barra que é tentar ser sempre extraordinário. E é nessa insatisfação que mora esse número gigantesco de suicídio que você falou no começo. Porque o suicídio, ele acontece quando a pessoa está completamente insatisfeita com a vida dela. Então, ela não consegue ter o olho para a parte... pro amor que existe ali em volta dela. E ela não lembra que ela não precisa de fazer nada pra ser amado. Sim. Ninguém... todos nós, a gente não precisa fazer nada pra ser amado pelas pessoas que realmente vão gostar da gente em qualquer fase que a gente tiver, sabe? Então, eu acho que a gente ter esses momentos, pensar o que é inegociável pra gente e ter esse momento de parar pra refletir, pra pensar em como foi seu dia, como foi você, pra onde você tá indo, onde você tá indo, qual caminho você tá tomando, se isso tá fazendo sentido pra quem você quer ser ali na frente, o que você tá dando valor, o que você não tá. Esse momento, ele é chave pra você não ficar nesse automático e não chegar nesse lugar, assim, que é desesperador, assim, né? Que é você não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Você pode falar, Bruno. Não, eu ia falar que tem uma pergunta no Isso Não Julgo, fazendo um breve merchan aqui, mas fazendo super sentido, que a Alice me perguntou um dia e isso eu respondi pra ela. Assim, os pequenos prazeres da vida são... E aí você pergunta pra pessoa, a pessoa precisa te falar isso. E eu falei pra ela que um pequeno prazer pra mim, gigantesco, é tomar um café com um amigo. E, cara, às vezes, basta isso pra você se desacelerar. Sabe, você tá ali naquele ritmo frenético, naquela loucura, e aí você chama um amigo próximo, gente fina, daquele que você gosta de trocar aquela ideia, que você sai, é uma amiga que é só gargalhada, chama e toma um café, um pequeno prazer que às vezes a gente esquece que existe, fica buscando prazeres em outras coisas mais gigantescas, acho que precisa disso, às vezes só isso basta, sabe? Eu lembrei de que eu faço isso de vez em quando, sabe? Chama um amigo ou outro e me dá aquela descarregada. Pode me chamar, viu, da próxima. Só ano que vem, né? Quem sabe, eu morando, se rolar mesmo, né, mano? Vai ser. Eu acredito. Você falou de cafezinho, eu lembrei de mais um episódio. Eu falo tanto do meu R1 porque foi um ano tão emblemático na minha vida que eu aprendi tanto e que foi tão intenso. E você falou de cafezinho, eu dava muito plantão lá na minha residência. Era tipo quase um dia sim, um dia não. E o plantão lá é plantão de enfermaria, que a gente fica rodando enfermaria, trocando curativo, resolvendo BO o dia inteiro. E, cara, aquilo ali vai consumindo 2 celulares tocando na sua mão. E eu tinha um ritual, igual esse seu do cafezinho aí, que era, tipo, 3 horas da tarde no plantão, independente do que tava rolando. E gente, claro que não era se um paciente tivesse precisando de mim, eu ia. Mas, assim, geralmente era coisa burocrática. Independente do que estivesse rolando, eu parava tudo, ia na lanchonete lá do MAD, que era meu hospital, eu pedia um cafezinho, eu pegava minha paçoquinha e lia as notícias do dia. Aquilo pra mim, cara, que hábito legal. Aquilo pra mim era, assim, completamente relaxante, me recarregava e eu podia voltar pro plantão depois. Então são pequenas coisas. Uma válvula mesmo. de escape, né? Às vezes, num plantão de 12 horas, quem estiver formando aí, né? Como eu daqui uns dias, você pegar e tudo, você tem um momento de conexão, de você com você, porque, 12 horas direto também... Não dá, ninguém consegue manter a concentração. Exato. Isso aí é irreal. A gente pegou um Uber pra vir pra cá, e é muito engraçado. O Uber foi incrível desde antes da gente chegar. Ele tava esperando a gente pra fora do carro. Era um Uber chique ou era normal? Era um Onix Plus 2000. Não, mas você pediu o Uber Black? Tá, era Comfort. Comfort. Tá, não era nem o Black. Então ele nem tinha...
vamos dizer assim, essa obrigação. Ele tava esperando a gente fora do carro, abriu a porta pra gente entrar. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, que é isso? Aí ele está assim, você pediu um Uber diferente? Você mandou mensagem pra ele, falou alguma coisa? Não. E aí eu tava assustadíssima. Vocês verem, a partir daí, o que a gente tava falando logo no início do podcast. Como faz a diferença a atenção. Sem ter pressa. Porque normalmente a gente entra no Uber, o Uber tá no celular respondendo mensagem. E aí ele chegou... Entrou no carro e falou, muito prazer, não sei o que lá. Não, já tinha um texto meio pronto, assim. Mas eu falei, nossa, que incrível. Aí ele, é uma satisfação servir. Eu amo essa palavra, e essa né? Palavra tá é uma satisfação servir vocês e fazer essa viagem de 4 minutos com vocês até o destino. Que isso, cara. Nossa viagem vai ser uma viagem tranquila? Isso. Com ar na temperatura de 18 graus? Desse jeito. Ele era muito engraçado. Só que aí... conversando com ele, por isso que é muito importante também a gente não estar no celular, pra gente não perder essas oportunidades de conexão, as pequenas e grandes oportunidades que a gente tem. E aí, conversando com ele, ele virou e falou assim... eu perguntei, ele começou a falar do trabalho dele, o que ele fazia, ele mexia com banco, investimento, como é que é? Isso mesmo. Banco, investimento, mercado financeiro, esses trem. E ele era muito satisfeito com o trabalho dele, aí eu fiquei, uai... O que você tá fazendo aqui, né, meu filho? Eu perguntei, o que você tá fazendo na Uber? Então, o que te trouxe pra Uber? Gente, a resposta do cara foi o contato com as pessoas. Porque ele trabalha de home office todos os dias, ele não tem o contato com as pessoas. E ele sentia muita falta disso. E ali ele aprendia como se comunicar. Ali era o momento dele de terapia. Ele falava assim, esse é o meu momento de meditação, ele falou. E eu fiquei, gente, como é que o cara... Falou terapia e meditação. Como é que o cara medita conversando e ouvindo as pessoas? Mas é um momento que ele não tá pensando só no trabalho dele, ele não tá com a cabeça pipocando, ele tá ali relaxado. Eu acho que pra mim, meditação é você relaxar, é o momento que você relaxa. Então, é o seu cafezinho com a paçoca, é o seu cafezinho com os amigos. Cara. É a viagem de Uber do cara. Ele trabalha, óbvio, tem o ganho dele ali, mas é pouca coisa comparado com o que ele faz, né? Então, ali ele foi pra se conectar. Sim. Um ponto muito importante dessa válvula de escape, né, digamos assim, é porque às vezes você tá na faculdade de medicina e o cara acha que a válvula de escape dele vai sair pra ir numa festa. Ir na boate, na balada e tudo mais. Isso é o maior erro que você pode cometer. Sabe, eu já fui assim também. E aí você acha que vai te suprir, que você vai relaxar, mas não vai. E no outro dia você vai estar mal, vai estar passando mal, perdendo sono. Aí depois junta de novo segunda-feira aquela confusão. Então o momento de relaxar é isso. É você ter os pequenos prazeres. Quais são os seus pequenos prazeres da vida? Responde a pergunta do jogo. Não sei, jogar bola com os amigos, jogar beach tennis, ler um livro, ouvir uma música presente, né? Não é só, colocar no carro naquela loucura. E se a gente não começar a treinar isso, eu já me vejo assim. Tem dia que, quando eu tô muito acelerada, todo dia de manhã eu gosto de ler um livro também da minha religião. E aí, quando eu abro pra ler, tem uns que são maiores, às vezes eu falo, meu Deus, não tenho paciência nenhuma. É uma página, eu não tenho paciência. Por quê? Porque eu fiquei, sei lá, uma semana sem ler e... Tipo, todo dia acordando e mensagem já... Tipo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que mora em Barcelona, então eu já acordo com 1 milhão de mensagens dela, porque o fuso horário... Ela já tá lá. Ela já tá a meio-dia. E aí eu fico... E aí eu não tenho paciência. Quando eu vi isso acontecendo, eu falei, meu Deus, é o fim do mundo pra mim. Como assim? Eu não consigo ler, isso eu não consigo. Gente, diária pra todos nós, eu juro, eu não acordar conseguia pegando ler. o celular, né? Eu não conseguia ler a página do livro. Então, assim, isso vai ser vai continuar sendo cada vez mais frequente. Porque hoje eu escuto muito podcast. E pra mim, leitura não tava sendo tão constante. E se a gente não parar pra poder criar esses pequenos prazeres e atrelar todos eles a algo digital, a gente vai perder, não vai saber como fazer, né? Eu acho que você falou assim, né, que é um hábito que a gente tem que tentar não ter, né, que é acordar e já pegar o celular, mas a gente precisa do despertador muitas vezes. E aí eu vi um vídeo que viralizou muito legal, que o casal, eles deixam o celular, é uma regra, o celular não pode entrar dentro do quarto. Eles deixam o celular na sala antes de dormir e só mexem no celular na sala, não pode ter celular dentro do quarto deles. E eles compraram um relógio desses de... Relógio. Pra ter no quarto, ninguém nunca nem viu. E eu acho que assim, a gente tem que começar... Não, e falando de despertador raiz,
Eu tava até ouvindo um podcast, inclusive, Você que que vai falar que ia comprar pra gente. Não, Eu nem eu comprei queria, eu pra te mandei nada. esse vídeo, eu queria demais. Meu pai, inclusive, já me deu até um radinho desses antigão, assim. Eu vi uma mulher falando que antigamente existia o trabalho da pessoa era acordar para acordar outras pessoas. Ela era o despertador, porque antigamente não tinha nada disso. Então, o trabalho da pessoa era acordar mais cedo para acordar todas as outras pessoas naquela rua. Você sabe que eu já trabalhei disso. Eu vou explicar pra vocês. Quê? Ah, já sei. Na Disney. Você sabe. Você tinha que acordar. Mas isso existe, chama Wake Up Call. Nos hotéis tem esse serviço. Quem não sabe, ó, gente, principalmente se vocês estiverem nos Estados Unidos, isso está incluso no serviço do hotel. Então, se você quiser receber uma ligação do recepcionista do hotel, de um funcionário do hotel de manhã, é só você ligar e falar, eu quero Wake Up Call às tal hora. Você indo pra lá agora, você vai aplicar isso. Pode fazer. E você Amanhã. conta Pronto, aí a gente grava deixa o telefone, stories. a gente desliga o telefone, todo mundo, e a gente vai Isso. ser acordado pelo recepcionista. Exato. E aí eu fiz isso quando eu vou de guia da Disney, a gente se reveza, eu e meu companheiro de quarto, pra fazer o Wake Up Call do dia. Então a gente pega o nosso room list, que é a lista com todos os números dos quartos dos meninos, com o nome deles, e vai um por um ligando. Aí a gente imita, às vezes, o Mickey, o Pateta. Ai, que fofo. Mas você liga pro do quarto? Pro número Pra do cada quarto, pra cada quarto pelo telefone do hotel. E aí a gente tenta fazer também com que esse Wake Up Call seja uma experiência pro passageiro, sabe? Sim. E mesmo acordando ali cansado, ele lembre que ele tá na Disney, que ele tá vivendo a viagem dos sonhos. Aí tem tudo o script. Tem todo um script. Então é uma coisa real mesmo. Imagina existe, você acordar né? todo dia, tipo, bom dia! Você tá vivendo a viagem dos seus sonhos. Você já acorda Você não, muito Você melhor. não teve isso, não? nas suas viagens? Tinha. É muito bom, Da muito Disney bom. tinha. Mas assim, o que a Alice falou de um looping, retomando aqui para essa alta performance, que é um ciclo vicioso, tem aquela figura clássica de algum livro, não lembro qual livro que é agora, que mostra uma bolinha de energia, assim, a nossa energia é finita, limitada. E quanto mais setinhas que saem da bolinha, menores ficam as setinhas. Ou seja, quanto mais a gente divide a nossa energia, com menos performance a gente executa aquela determinada tarefa. Então, é meio que um tiro no pé. Se você estipula várias tarefas, várias coisas para você fazer durante o dia. Não, eu quero aprender um instrumento novo, eu quero aprender uma língua nova, eu quero ficar bom em medicina, em ortopedia, eu quero ser muito bom no CrossFit, eu quero também correr, eu quero ser um bom namorado, eu quero ser um bom filho. Quanto mais coisas você coloca, dividindo sua energia, mais medíocre você vai ser. Então você tá achando que você tá tendo alta performance, mas na verdade você tá ficando cada vez mais medíocre. Isso é muito real. Já pararam pra pensar nisso? Muito real isso. A Alice já me falou. Inclusive, naquela época do 8º período em que aconteceu isso, a Alice virou pra mim e falou que você precisa definir umas prioridades pra você. Você quer dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo você às vezes não dá conta de nada. Olha o que aconteceu aí. E aí que eu comecei a pensar, eu falei, caraca, realmente eu não dou conta de tudo. E aí eu elenquei aqui, dividindo os 3... Rapidinho, eu acho que isso também é você saber descer do palco também. Tipo assim, você descer do salto, na verdade, sabe? Sim, sim. É você entender que tipo, se dá esse direito de você ser mediano. Sim. Se dá o direito de ser faixa azul Eu ali. lembro até hoje a Alice falando isso, porque assim, eu sempre fui um aluno muito bom e tudo. No CrossFit eu era o melhor e tal, ganhava campeonato. Aí você tentava ser o melhor também influencer, né? Postar todo dia, aquela coisa. E aí é você trabalhar, descer um pouco do palco. E aí entender que você não vai conseguir ser bom em tudo. Né? Você ser humilde a esse ponto. De falar assim, cara, qual a minha prioridade neste momento? Então, por exemplo, aqui, ó, no ciclo básico, você me corrija se você tiver uma outra opinião, óbvio. Mas o que eu acho que o cara no ciclo básico ele deve fazer? Fala básico. Então, o conhecimento que está sendo transpassado ali, ele é básico. Então, é um momento de você conhecer pessoas, de ir em festas, caso tenha na sua faculdade você seja uma pessoa que goste, de interagir, de conhecer realmente a cidade que você tá. É um momento mais tranquilo da faculdade. Eu considero isso. Eu acho que todo mundo tem que viver esse momento. Você precisa viver isso, porque depois pra você não falar, caraca, perdi o tempo da faculdade, estudei igual um louco no ciclo básico e perdi. E muitas pessoas ficam malucas no ciclo básico, sendo que aquilo ali justamente é o básico e não deve ser aquilo. É uma base para você, claro, consolidar os próximos, mas não é o fundamental de tudo. Ciclo clínico.
É teoria. É a hora de você realmente aprender a colocar na prática algumas coisas do básico e aprender. Pneumo, cardio, neuro, tananã. Não é a hora de você pensar que você é o médico, que você deve saber tudo ali. Você está no momento de aprendizagem, de aplicar a anamnese, aplicar o exame físico e tudo mais. E aí a prioridade, na minha opinião, deve ser essa da teoria. Porque você já vai chegar no internato... E a maioria dos internatos não tem aula, né? É mais prática. E aí você vai ter que aplicar essa teoria na prática com mais frequência. Então, básico, festa, curtição, conhecer a galera, conhecer dananã, mais aquela parte inicial da faculdade. Ciclo clínico, teoria, começar a consolidar mesmo os conhecimentos ali, fisiopatologia das doenças, tal, tratamento. E no internato é a hora da prática, de você afiar um machado realmente, é onde eu estou. E aí... O que entrou, né, também nessa questão de prioridades para poder priorizar minha saúde mental nesse momento do internato? Eu sou um cara hoje que eu tenho algumas coisas, tem o método APD, tem a mentoria, tem um outro braço que a gente está lançando agora. Para quem não sabe, é o meu método que eu ensino médicos e acadêmicos de medicina a se posicionarem no digital. E se chama APD porque é alta performance no digital. E aí, o que eu tive que fazer? Definir prioridades em que sentido? Eu falei, caraca, eu acho que eu não vou dar conta de estudar para residência agora. E eu falei, caraca, e foi difícil para mim, porque, cara, no internato tá todo mundo que vem conversar com você, que entende um pouco de medicina, nem entende, fala assim, e a residência? E as provas? Tá estudando por qual cursinho? Né? Se não estuda pelo menos, tá doido. Então, assim, eu busquei uma tranquilidade no meu coração de entender que eu não dava conta de estudar para residência nos meus 2 últimos anos. Agora eu estou estudando, inclusive, sou parceiro do Medicoff desde semana passada, já estava testando a plataforma há um tempo, testei, validei e tá aí. Quer fazer o gancho? Quero fazer o gancho, porque essa história sua de adiar um pouco os planos da residência e estabelecer essa prioridade é uma história incrível. E eu quero trabalhar melhor ela, mas antes a gente tem que falar do Medicoff. A gente tem que falar do Medicoff porque eu ia falar agora, que eu vi o seu stories postando a aula. E o que você achou da aula? Gostou? Não, galera, sensacional. Que isso, tipo, você entra assim na plataforma, aí você digita lá da aula, né? O nome da aula. Você fala as primárias, eu tava vendo, essa aí que você tá vendo. Aí logo abaixo tem o Coffee Express, que é 1 minuto e pouco. A aula, suponhamos, eu acho que era 37 minutos. O Coffee Express, 1 minuto e meio. Tipo, só com aquilo que realmente você precisa sair daqui sabendo de fato. E aí depois aqui embaixo tem questões e flashcards. Então todos têm isso, velho. Não tem como você consolidar. Não é merchan, galera. Tô falando na moral. É um merchan, lógico. A gente é parceiro e tudo mais. Mas porque existe coerência nisso tudo. Então você tem todas essas fases para que você consiga consolidar os conhecimentos. E eu tô estudando agora os temas que eu estou vendo na prática. Como eu tava falando, né? Eu não estou estudando de fato para residência, mas estou usando a plataforma para estudar os temas que eu mais vejo na prática e consolidar isso aí. Quando eu tava no meu internato, eu queria ter tido o Medicoff desse jeito, eles não tinham essa estrutura ainda, e então eu queria muito, eu tenho certeza que faria muita diferença na minha prática e para estudar para residência também. E a gente estava até conversando no off que o quanto eles estão investindo, eles estão realmente dominando a cena. Eles estão dominando a cena em relação qualquer lugar que você vai olhar, cursinhos para residência, e eu tenho certeza que isso vai continuar cada vez mais, porque é realmente muita qualidade, tem muita qualidade, e a relação custo-benefício, eu sempre falo isso, a relação custo-benefício deles é inigualável. Realmente. Inigualável, e isso é muito justo. Eles mandaram um presentinho pro Bro, você vai ter que abrir chique, aí. Galera, olha isso aqui, aí. Não, na boa. Olha só. Olha essa caixa aqui, top. Coloca a caixa aqui, me presta. Olha que chique. Isso aqui é aquela que tem a temperatura em cima? Não sei, Eu acho que é. É? Acho que aqui em cima, ó. Ah, enfim. Aí depois a gente olha. Beba água. Seus néfrons agradecem. É muito real isso. De vez em quando tô dando uma dorzinha, uma batata. Tem que fazer um ultrassom. Tem que tomar mais água, é isso. E aqui temos tem um planner. E vai ver o resto. Não, cara, tem coisa demais nesse negócio aqui, ué. Pega esse negócio aqui e abre pra você ver que legal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Como é que abre? É só abrir aqui embaixo mesmo? Isso. Tipo um... Não, você vai ver que Eles são muito caprichosos, né, com o negócio. Tem uma bula aqui. Olha que legal, olha que top, linda. É cápsula de café. Que E parece um tipo de medicamento, né? A bula aqui, ó. Gente, A bula. que
foda! Muito chique, eu já legal, vou usar né? que as minhas estão acabando lá em Ah, casa. muito Boa. bom, Embaixo muito bom. tem um livro de R mais Clínica Médica. Um Esse shot de resumo. energia contra atrasos. Nossa. Gostei. chique. Então, E tem Mad eu acho, Coffee. tirante aqui também. Muito pronto. top. Top. muito legal, né? Isso aí. Lembrando que quem é ouvinte Madbox tem desconto em qualquer produto Mad Coffee. Mais especialmente agora, eles estão com o HIT, que é o super intensivo para as provas de residência do final do ano. É só entrar no link que está na descrição e colocar o cupom MADBOX, tá bom? Não podemos deixar de falar também da 4Doctor, nossa apoiadora aqui desde o primeiro episódio de Madbox. 4Doctor, que é a maior contabilidade médica do Brasil, viu, Gustavo? Sou fã. Quando você formar, Sou pegar fã, o CRM, inclusive, do primeira Gustavo. ligação. Aí, ó. Isso aqui é 100% orgânico. Gustavo conhece o Gustavo, que é um dos nossos parceiros lá dentro da 4Doctor. Eles realmente nos ajudam muito. Tiram todas as dúvidas. Você Agora vai tá ter a na hora, né? oportunidade. Eu tô na hora já. Tá na hora de... Dar o de... engate nesse negócio aí. Porque a gente... Exatamente. Gente, a gente é muito leigo com isso. Sinceramente. Então, assim, ter uma mão amiga nessas horas é fundamental. Porque você acha que você tá economizando aqui agora, e nem é isso, que é super custo-benefício, né? Você acha que você tá economizando agora, daqui a pouco você vai tomar uma lascada lá na frente. Mas tá certo isso de economizar, porque a pessoa, você economiza mesmo se você fizer um PJão. Que você vai ver. Eu sempre escuto você Você falando vai de ver. Você PJ. vai ver que quando você for arrumar, vão bater lá na sua porta, vão mandar mensagem. Você economiza. Mas é um barato que sai muito caro Lá depois. na frente. Primeiro que é uma coisa errada. Você vira sócio de um tanto de Sim. médico que você não conhece. Dá um tanto de coisa errada. E é um barato que vai sair muito caro lá na frente. Então vale muito a pena você fazer as coisas direitinho. E 4Doctor não tem dúvida que é a melhor opção para quem tá formando. Beleza? Chique, Vamos top. continuar falando então? Eu Vamos, quero que você tava conte, aqui. cara, com detalhes aí essa decisão. Então, essa decisão foi muito racional e difícil, né? A Alice participou dessa decisão. A gente sempre... É muito bom você ter uma pessoa do seu lado que te estimule, que te eleve. A Alice é essa pessoa na minha vida e eu creio que eu sou na dela, né, mamozinho? Oh, fofo. Então, ela me ajudou muito a definir essas prioridades. Ela virou pra mim, bro, e falou justamente isso. Falou assim, você precisa colocar sua energia naquilo que você acha que precisa ser no momento e esquecer de tentar dissipar essa energia toda em vários lugares, porque você não dá conta de tudo. Ela falava justamente isso pra mim. E realmente, aí o que eu fiz? Eu entrei no meu internato, depois daquela situação, e falei assim, ó, vou focar no digital, vou focar no meu internato na prática, que é o que eu tava falando aqui, que é o essencial. E a parte teórica, eu vou deixar um pouco mais à frente. Não vou estudar para a prova de residência, porque inclusive eu ainda não tenho bem claro o que eu quero. E eu falei, eu tô tranquilo com isso, tô em paz, vou manter minha saúde mental. E aí eu vejo todo mundo, vi até hoje, né? Agora que eu tô começando a estudar mais. Estudando para a prova de residência e eu ficava tranquilo, sem pesar minha mente. Por quê? Porque eu tinha muita certeza do que eu defini como objetivo, como propósito ali naquele momento, que era focar no meu internato e focar no digital, nos meus produtos e tudo mais. Então, você precisa definir prioridades e ter a consciência de que vai acontecer de as pessoas te perguntarem sobre isso, sobre aquilo, e você saber explicar o porquê que você não está fazendo aquilo. E aí, eu creio que tem muitas pessoas do básico, do clínico, do internato assistindo a gente. Você concorda com o que eu falei? O Concordo. básico é aquilo. Concordo, nananana. demais. Tem várias observações que a gente tem que falar sobre essa sua decisão. Há várias lições que a gente pode tirar. Assim, a medicina são várias etapas e você tem que tomar cuidados específicos para cada etapa. O começo é realmente focar naquilo que é importante. A anatomia é muito importante, você estudar direito. Fisiologia é muito importante. Mas não se prive de viver a faculdade, de viver esse início, de ir nas festas, de conhecer as pessoas, de fazer networking. Isso é realmente muito importante. E aí você vai crescendo durante a faculdade. Lembrando que, assim, a gente não está relativizando a medicina. Se você decidiu fazer medicina, você tem que se comprometer com aquilo. Porque você está lidando com pessoas. Você está lidando com a saúde da pessoa. Não dá para você ser um médico mais ou menos. Você tem que ser um médico bom. Sim. Você não precisa ser o melhor médico do Brasil. Não precisa ser o maior ortopedista do Brasil, o ortopedista mais estudioso, o que mais opera, o que é presidente disso, presidente da... Mas eu preciso ser um bom ortopedista. Se eu me proponho a fazer uma coisa e essa coisa é cuidar da vida de outras pessoas, eu tenho que me comprometer em algum momento de fazer isso acontecer. Então, a gente não tá... O Gustavo, ele não tá abandonando o
a questão da residência, ele sabe muito bem a importância de se especializar cada vez mais, de caprichar, de focar nos estudos, de sempre estar estudando, mas ele sabe que esse não é o momento certo. Ele só adiou, talvez, esses planos. Ele só adiou. A prioridade dele é outra e tá tudo bem. Não tem um script. Tem várias pessoas que não fazem residência direto porque às vezes precisam de focar na parte financeira, às vezes não decidiram ainda o que vão fazer e com muita personalidade decidem dar um passo atrás e falar assim, não, eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo, eu não vou fazer clínica médica porque eu tô na dúvida aqui, é uma geralzona. Não, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Então tá tudo bem você adiar seus planos, sabe? Só não tá tudo bem você decidir ser médico e levar como uma atividade, tá aqui, é uma partezinha da minha vida. Não pode ser, é uma parte importante e você tem que dedicar tempo para estudar. E esse é um erro que eu tenho visto gente fazendo. Diferente de você, tem muito criador de conteúdo que está querendo deixar a vida como criador de conteúdo como principal e eu vou ser médico quando der tempo. Cara, então não seja médico, entendeu? Tá tudo bem ser criador de conteúdo, mas a medicina, ela não aceita desaforo. Ela exige estudo, ela exige dedicação e prioridade, sabe? Então, se você decidiu fazer isso, se preocupe com isso boa parte do tempo do seu dia, boa parte da sua vida. A não ser que você tome uma decisão de adiar, uma decisão de focar em um projeto antes, mas se decidiu fazer aquele negócio, foque, sabe? Eu acho que isso é importante ser dito também, porque eu tenho visto esse movimento, não é o seu, obviamente, porque você deixou muito claro aqui, de pessoas deixando de lado mesmo, sabe? Quando der tempo eu faço, sabe? E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Concordo, chupa. E como é que você vê, Alice, essa decisão do Gustavo? Você ajudou? Como é que foi? Eu acho que foi muito certeiro, assim, pra trazer paz pra ele, né? Só que isso envolve você ter muita segurança dessa decisão, igual ele falou. E eu acho que abala muito a pressão que as pessoas fazem. Então, como assim você não vai fazer residência? Como assim você não tá estudando pra isso nesse momento? Como assim você não tá seguindo esse roteiro, né? Então, você tem que ter muita segurança, você tem que ter... E não pode colocar essa segurança sua na mão do outro, das pessoas, né? Então, esperando que as pessoas digam pra você a pessoa que você é, né? Então, por exemplo, me explicando, se for pra você não esperar o elogio da pessoa pra você adquirir esse elogio pra você tomar como verdade. Então, assim, a gente não pode colocar na mão do outro quem nós somos, pro outro definir quem nós somos. Por exemplo, se a gente pensar, né, na internet, igual você estava comentando, que as pessoas, às vezes, estão dedicando e colocando a produção de conteúdo em primeiro lugar e a medicina em segundo, muitas vezes deixa você maluco, porque você está colocando na mão de um monte de gente que você nunca viu na vida definir quem você é, quantos likes você merece, quantas curtidas e comentários, quantos seguidores você merece. E aí, você se desestabiliza total. E aí, você perde essa segurança que foi tão importante para o Gustavo tomar a decisão dele. Porque você tá colocando tudo na mão do outro. E a gente nós temos que ser os primeiros a bater no peito e falar: eu sou isso, eu quero isso, e é isso. Eu vejo que você se banca, entendeu? Você tá se bancando, você tá bancando sua decisão. E na sua fase atual, é difícil fazer isso porque, cara, você não passou por todas as fases ainda. Pra mim, que tô, 5 anos, 6 anos na sua frente... Eu consigo olhar para trás e admirar, falar assim, cara, ele tá certo, ele tá fazendo certo, ele tá tendo muita personalidade, mas às vezes você deve bater, mesmo estando seguro, às vezes deve bater tipo, todo mundo tá fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, que coisas que deve ser estranho, né, isso aí vai acontecer com todo mundo, o negócio Sair é você da ter rota realmente... é estranho, né? Agora é você ter plena convicção de que você tá no caminho certo. É o meu plano. Então, por exemplo, eu não tenho certeza. Se você não tem certeza, você não tem que fazer. Sabe? É igual você falou. Vou fazer clínica médica porque todo mundo tá fazendo. Vou fazer cirurgia geral porque é o geralzão, depois eu escolho. Cara, sair no meio da residência deve ser triste demais. Você imagina você começar um R1
e ter que parar no meio da R1, cara. O tempo que você perdeu. Mas sabe uma coisa também? Você falou que você tem que ter convicção daquilo, né? Mas você pode ter certeza que a pessoa que tá ali demonstrando ter convicção daquilo que ela quer, ela passou e ainda passa também por muitas inseguranças, Claro. ao mesmo tempo que isso parece contraditório. Ela tá lidando ali com as inseguranças dela, encarando elas e falando, não, mesmo assim, eu vou seguir esse caminho e vamos ver o que vai dar, porque eu confio em mim, sei que eu sou capaz de lidar com as adversidades que vão vir nesse caminho. Então, assim, quando você olhar para uma pessoa que tá completamente convicta, completamente confiante, você pode ter certeza que ela tá ali lidando com todas as inseguranças dela, Sim. todas as vergonhas e dificuldades que é você sair da rota. Porque você tem vergonha de sair da rota, você precisa de muita humildade para sair da rota também, sabe? Sim. É. E eu não tenho dúvida, cara, que tudo que você faz muito bem. O que você escolhe fazer, você faz muito bem. Você escolheu focar no campeonato de CrossFit, você foi lá e ganhou. Você escolheu crescer no digital, você foi lá e cresceu. Você escolheu chegar em 300 mil seguidores em 2 meses. É até dezembro. Até dezembro você vai Eu conseguir. cheguei agora em 200, pô. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir, Lógico, entendeu? até antes. E você escolheu fazer o método APD, você fez com excelência. No mesmo jeito, quando você escolher fazer sua residência, fazer sua especialização, o que seja, você vai fazer muito bem também, entendeu? Porque Isso é energia, né? Aquela história que você fez, Você sabe você canalizar falou. a sua energia. Pra não ficar dissipando sua energia em várias coisas, querendo dar conta de tudo e não dar conta de nada. Não entregar uma coisa que você sabe que também não tá boa, né? Tipo assim, pode não tá perfeito e normalmente não vai tá mesmo. E é bom que não esteja pra você correr atrás de melhorar. Mas os exemplos que o Vitor deu, né? Você entregou tudo pras pessoas na melhor qualidade que você conseguir naquele momento. E você olhou pra aquilo antes de entregar e falou, isso aqui tá muito bom pra mim. Porque tem gente, eu acho, que leva pelas bocas, assim, tipo, sabe? Vive a vida meio pela boca. Tem dessas também. Eu presenciei isso hoje. Um amigo meu, empresário, também tava desabafando comigo que ele tá tendo uma dificuldade com uma pessoa do marketing dele que entrega as coisas muito ruins. E aí ele foi e falou, quer saber? Eu vou mandar pra ela. Mandou e perguntou, você acha isso bom? Ele fez essa pergunta. Você gostou disso? Aí ela falou, pensando bem, não tá tão bom, não. Então, por que você entregou? Então, por que você entregou uma coisa que você já viu que não tá tão bom? Tudo bem você entregar uma coisa que ainda não tá perfeita. Mas você entregar uma coisa que ainda não tá tão boa, só pra entregar, só pra tá ali, e a gente pode correlacionar isso até a um vídeo, né? Tipo, vou produzir esse vídeo aqui, vou fazer isso aqui só pra poder... só porque eu preciso postar, só porque eu não posso ficar sem postar. Então, assim, por que você vai fazer isso, sabe? Tem que ter esse porquê. Eu acho que depois desse podcast cabe muito uma reflexão pra galera, né? Fazer uma autorreflexão do que tá fazendo, do que tá dissipando energia, do que realmente é importante nesse momento. Talvez, será que você não tá fazendo só porque as outras pessoas vão achar bonito, vão achar legal? Por exemplo, uma coisa muito comum que acontece e que pode ser um ponto de abalo de saúde mental dos estudantes, principalmente no início, é pegar um monte de liga, cara. A galera fica doida. No início, né, liga, faço parte da liga, não sei o quê, eu sou presidente daquela, eu sou do diretor acadêmico, eu sou disso, eu sou daquilo, né? E acaba não dando conta de tudo. E aí faz mal aquele, eu digo, executa mal aquele cargo, depois as pessoas falam mal de você, enfim, e aí acaba sua saúde mental, o nosso tema principal, sendo... não sendo priorizada naquele momento, né? Sendo deixada de lado. Você tem que ser fominha por entregar o seu melhor sempre, né? E a gente não consegue entregar o nosso melhor, o ponto é esse, a gente não consegue entregar o nosso melhor em tudo quando a gente quer tudo. Dar conta de tudo. Será que você vai conseguir entregar o seu melhor indo na liga de endócrino na segunda, na terça de ortopedia, quarta de cardio? Não dá, né, cara? Eu acho que também o que a gente pode pensar, né, na reflexão que você falou que vale as pessoas terem, é assim, todo dia... Por mais corrido ou por mais difícil que ele tenha sido, ele tem que ter valido a pena ser vivido. Porque a gente não sabe o dia de amanhã também, né? Então, assim, essa é uma frase que eu amo ter na minha cabeça, que falar da morte pra mim, eu desconsiderei ver como um tabu e sim como um gás, como um impulsionamento. Então, todos os dias, assim, é batata pra mim acordar e pensar, amanhã eu posso não estar mais aqui. Ou amanhã, meus pais podem não estar mais aqui. Amanhã, as pessoas que eu amo podem não estar mais aqui. E isso, pra mim, fez com que todos os dias, por mais corrido, por mais trabalho que tenha,
eu pare para poder fazer esse dia valer a pena ser vivido. Para que se eu pensar também, faz essa reflexão, leva para você também. Se você tivesse que viver o seu dia de hoje, todos os dias, como você se sentiria? Nossa, Porque pesado. sempre tem... pesado. Como você se sentiria com como você reagiu nesse dia, com como você foi nesse dia, sabe? Porque sempre tem que ter, por mais que seja caótico esse dia, sempre tem que ter esse momento de alegria. Eu acho que ser viciado na alegria, na felicidade mesmo, isso é muito importante. Então, se a gente vê que, óbvio, a gente não vai ser feliz todos os dias, não é isso. Mas a gente buscar a felicidade apesar dos problemas, né? E não pela falta deles. Nossa, muito bom. Profundo. Qual que foi a frase mesmo? Se você tivesse que viver todos os seus dias. Esse dia de hoje, agora, esse dia que acabou. Se você tivesse que viver ele todos os dias, como que você iria se sentir? Fica a reflexão aí. Fica a reflexão. Grande reflexão. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que eu sei que acomete 100% dos estudantes de medicina na fase que você está atualmente, no final do curso, que é a insegurança e o medo de se expor ao erro e muitas vezes a comparação entre colegas. Porque a gente quando está formando, a gente quer saber tudo, a gente acha que a gente vai saber tudo, muitas vezes a gente se ilude com essa ideia e muitas vezes a gente fica assim, eu não sei entubar direito, eu só entubei 3 pacientes na vida, nunca peguei um central, nunca peguei uma PIA, nunca fiz uma punção licórica. E eu lembro que no final da minha faculdade, a gente comparava entre os alunos. Quantos você fez? Tipo, quantos você já fez? Eu nunca fiz. Nossa, como que você nunca fez? Como que você vai formar sem nunca fazer? Eu lembro que tinha muito isso. Como assim você vai formar sem nunca ter pegado um central? Que isso, sem nunca ter feito esse procedimento? Cara, isso aí é outro inimigo número 1 da saúde mental, cara. Não existe isso. A curva de aprendizado é muito grande. É muito grande na medicina. E a gente tem que respeitar essa curva, sabe? Ela é realmente muito demorada. Ela demora anos. Você vai pra residência, você aprende, você pratica. E mesmo assim, você nunca... Se você chega a um ponto da sua carreira, e eu não tô falando porque eu tenho muito pouco tempo de formado, mas ouvi de mestres muito mais velhos que eu. Se chega a um momento da sua carreira que você tá 100% seguro daquilo que você tá fazendo, você tá errado. Você tá errado, sabe? Sim. Então, essa insegurança, ela sempre vai existir. Você tem que ir trabalhando em cima da sua insegurança. Tô inseguro com a intubação. Eu vou trabalhar com intubação? Beleza, eu vou treinar, eu vou entrar na residência, eu vou praticar, até aquilo não ser um problema. Mas aí depois, alguma outra coisa vai ser insegurança, e aí você vai trabalhando. A insegurança é combustível, né? É combustível. Porque se você não é inseguro, você não sai da zona de conforto. Você acha que você é bom naquilo. Então, agora mesmo, por exemplo, de começar a estudar pelo Medcoff e tudo mais, para as questões da prática, foi porque eu não estava me sentindo tão seguro assim na teoria. Sabe? Eu falei assim, eu acho que eu sei na prática aqui e tudo, eu me desenrolo muito fácil, porque eu já tive muita prática, mas eu acho que, tá faltando aquela teoria ali. E aí você vai buscando as coisas que você tá deficiente por conta da insegurança. Faz parte, é importante. Agora, você não pode formar também com medo de tudo e totalmente despreparado, né? Você tem que ter tido essa expertise antes de mudar. E outra, cada um tem sua história, cada um tem sua curva. Eu lembro que eu ficava super inseguro, eu ficava mal, assim, porque tinha alguns colegas de residência que estudavam em faculdade do interior e geralmente interior eles deixam fazer mais coisa, mais mão na massa. E aí o menino às vezes fala, eu já fiz a haste de tíbia quando eu era acadêmico. Sabe? Eu ficava assim, meu Deus, que isso? Eu sou muito lixo, cara. Que isso? Esse cara é muito melhor que eu. Mas, gente, não, cara. Você vai ter muitas oportunidades, sabe? Então é não desesperar, respeitar a sua curva. Essa insegurança, como o Gustavo disse, deve ser um combustível e não te paralisar, sabe? Então, a lição, eu acho, desse podcast claro, se cuida, cara. Cuidado com as comparações, cuidado com o que você vê em rede social, cuidado com a sua ansiedade, no geral, para se tornar um médico completo. Você nunca vai ser um médico completo, muito provavelmente, sabe? Então, muito cuidado. Você nunca vai ser um ser humano completo. Nunca. E eu quero dar uma dica final aqui pra galera. A palavra que fica, na minha opinião, é prioridade.
E como é que você define essas prioridades, por exemplo, de forma mais imediata? É o que eu faço basicamente todos os dias no dia anterior. Eu pego meu bloco de notas, tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou lá e escrevo tudo que deve ser feito no outro dia, e aí eu coloco uma exclamaçãozinha no que é prioridade. E eu tenho lá embaixo assim, ó, pendências não tão importantes, que às vezes uma coisa ou outra ela ficou pra trás, mas eu sei que aquela coisa não era pra ter, era só se desse tempo. E eu vou lá e passo lá pra baixo de vez em quando essas coisas. Ah, por exemplo, hoje é quarta. Hoje não vai ter post no método da PD. A Gabi e tudo que é nosso colaborador me mandou e tudo mais. Tá lá escrito que era pra ter post. Só que eu sei que não é uma coisa que, pô, a gente teve post a semana inteira. Eu vou quebrar a cabeça porque não teve. Aí eu vou lá e coloco lá no pendências, então não tão importantes. Depois eu subo pro outro dia. Mas essas prioridades que tem a exclamação, elas devem ser feitas. E aí, porque eu sou no modo meio rústico. Antes era papel. Aí eu via eles fazendo no bloco de notas. Aí eu vou lá e decidi. Aí tem gente que usa aqueles... Habit, como é que é? Tracks? Você tem que usar o que funcionar pra você. Tipo assim, se alguém olhar pro meu bloco de notas, vai falar, meu Deus, que é isso, sabe? Que doideira. Mas é o que funciona pra mim. Eu já fiquei, tem que usar Google Agendas. Tem que usar uma agenda física. Não funciona pra mim. Então faz o que funciona pra você. Para de ficar de firula também, sabe? E uma outra coisa que você tava falando, né? O que ficou pra você. Isso é o que você faz pra definir suas prioridades do dia a dia. Então, hoje você define a prioridade de amanhã. Sim. E eu vou dar uma dica pra você definir a prioridade, assim, da sua vida no geral. E eu amei quando eu fiz isso, me trouxe uma clareza gigantesca. E aí a gente trouxe pra empresa. Então, no Isso Não é um Jogo, vocês encontram um PDF gratuito pra vocês fazerem, que explica como que faz passo a passo, que chama Roda da Vida. E essa Roda da Vida, você olha, é uma pizza, assim. Você olha pra todas as fatias da sua vida. E a gente tem as perguntas pra você fazer, pra você se fazer, pra cada fatia da sua pizza. Pra você poder ver como que você tá dando atenção em cada fatia dessas. E são fatias essenciais pra que a gente cuide da gente, pra que a gente esteja por inteiro. Então, essas fatias que são, eu não vou lembrar todas de cor, mas espiritualidade, família, trabalho, o amor... Você olha pra todas as fatias da pizza e você faz as perguntas pra você mesmo. Então, faz esse exercício. Pega um final de semana, tira um tempo pra você, faz um date com você mesmo, vai pra um café que você gosta, dá uma respirada, imprime essa roda da vida e para um momento pra poder fazer ela. Porque isso vai te dar uma clareza sobre aonde você... Porque você tem que colorir. Então, aonde você tá com uma energia muito alta e talvez você pode até distribuir um pouco pra uma fatia da pizza que é importante e que tá precisando de você. Então, como que você pode distribuir melhor a sua pizza, sabe? Eu acho que isso pode ajudar muito, atrelado com as prioridades do dia a dia. Eu disse essas prioridades aqui, ficou parecendo que é um podcast de performance e tudo mais, né? Mas isso é pra você manter sua saúde mental em dia. Exatamente, né? Tem tudo a ver. É pra você colocar essas prioridades e conseguir colocar sua energia naquilo e ficar tranquilo com as outras coisas que estavam ali na lista, mas que não são tão prioridade assim. E rapidinho, só pra gente... E finalizando, tá dando... Tem tempo? Eu acho que... Não, pode ficar à vontade. Dá vontade de falar. Vai falar. Galera, a faculdade de medicina, realmente, ela é um dos cursos mais difíceis que existem, né? No nosso país e tudo mais. Mas eu não acho que seja essa loucura toda. Não. Eu não acho que seja. Sabe... A minha faculdade é a segunda maior do Brasil em questão de carga horária, em número de horas. São 7.000 de cacetada. E eu tive a experiência de estar nessa faculdade até hoje. E eu fiz muitas coisas, óbvio que eu cheguei no momento lá daquele burnout, digamos assim, naquela época, mas que se eu não tivesse tentado dar conta de tudo, né, muita coisa, inclusive, que era crossfit, era digital, era faculdade, era querer ser o melhor namorado, o melhor filho, tudo. Eu teria ido tranquilamente, cara. Tranquilamente. Então, a lição também que eu quero deixar aqui pra vocês. A faculdade não é essa loucura toda. Então, bota o pé no chão, calma, define prioridade, direciona a sua rota, vê o que é prioridade naquele semestre, no outro, e vai com calma, sabe? É um pouquinho de cada vez. O que é importante? É você não saber tudo de uma vez ali, mas é você saber um pouquinho de cada. E aí você vai chegar no final e vai juntar tudo e
e vai fazer o combo e você vai ser um cara de alta performance. Dá tempo de fazer as coisas, assim, eu já passei por essa fase da faculdade e eu te garanto, eu não virei uma noite estudando. Não virei uma noite estudando. Aí, isso aí também... Eu Não nunca me tomei... lembro. É porque é como se fosse assim, nossa, como você é o máximo, você vira a noite estudando. Porque... Fica bonito, né? Isso fica bonito mesmo, porque eu tô de plantão, virei à noite, agora eu vou... Não, gente, dá tempo de fazer as coisas, dá tempo de descansar, dá tempo de cuidar da família, dá tempo de estudar na faculdade. Curte a faculdade de medicina. Eu acho que muitas vezes os próprios acadêmicos complicam demais a faculdade de medicina. Falam, porque é um curso integral, porque tem plantão demais. Gente, não é assim. E a visão de quem já passou e já passou por outras fases depois. A faculdade de medicina é a melhor fase. Pior. Eu acho que a gente tem que ser viciado. Eu falei isso falar. mais cedo, mas a gente tem que ser viciado na felicidade. Porque aí você não esquece de curtir na jornada, por mais caótica que ela esteja. E não deixa, tipo assim, se você pensa aí numa bola. Uma bola que tá escrito vida e a outra bola tá escrito a faculdade de medicina. Ou... pode colocar aí qualquer problema que esteja tomando muito tempo na sua cabeça. Às vezes, você vai deixando essa bola... Não sei nem se tem como desenhar, mas isso é legal. Porque às vezes vai deixando essa bola do problema ou da faculdade de medicina comer a bola da vida. Então, a bola da vida fica pequena e a bola da medicina ou do problema fica gigante. Quem faz medicina tem a mania de achar que a medicina tá aqui, é desse tamanho, e a vida tá aqui, assim. Mas é assim, ó, sua vida tá aqui e a medicina é só uma parte dela. Então, relax, bro. É uma parte importante, mas ela não te define, cara. Muita gente se apresenta, porque eu sou o Gustavo, estudante de medicina. Não, cara, você é o Gustavo, que estuda medicina e que namora a Alice. Antes de se apresentar, eu conheci a Alice. Não. Quem é você? Eu sou acadêmico de medicina. Não, meu nome é Gustavo. Antes de se apresentar, de fato, tem que falar que é da medicina, né? Tem toda essa coisa. E se não estiver usando a blusa, a né? blusa Medicina, da Atlética, qualquer coisa que se identifique, né? Exato. Então, a gente... É um perigo deixar a medicina te definir mesmo. Porque se alguma coisa der errado na medicina, você transfere isso pro resto da sua vida inteira. Nossa, eu fico pensando muito nisso. Deixar nosso trabalho, no geral, nos definir, né? Eu sempre fico... No banho, assim, sempre é o meu momento de... É o meu momento de meditação, é o banho. Porque é um momento que você não pode ficar no celular lá no banho, né? Você tem que ficar sozinho, só você e seus pensamentos. E aí, outro dia, eu pensei assim... Tá, se meu trabalho acaba amanhã, quem é a Alice? Sem o trabalho dela, sem a profissão dela. Eu acho que a gente tem que ter, né, a gente é muito mais, então a gente tem que ter isso muito claro, né? Muito bom. E a lição principal, então, é isso. Se cuida, gente. Se cuida. Você não vai conseguir cuidar de ninguém se você não se cuidar antes. A frase que você começou falando. Primeiro você... Primeiro eu, depois o mundo. Depois o mundo. Muito e bom. Nada é tão urgente que não posso esperar. Mas antes de encerrar, eu quero que vocês contem um pouquinho de que vocês estão pensando. Você já disse aí ano que vem, BH. Vocês como casal, vocês individualmente, do Isso Não É um Jogo, APD. Conta aí pra gente. E aí, mano? Começa você. Eu acho que a gente tá numa fase muito boa, assim, de próximos passos. Porque o Gustavo vai terminar a faculdade, né? E aí eu já falei pra ele que eu quero muito que ele venha pra cá pra gente morar um pouco juntos. E a gente vai ter mais tempo pra conversar também. Mais cafezinho. Mais café. Mas a minha mãe já tá no nosso pé. Tipo assim, não pode morar junto se não for pra casar. Mas já tá nos Fica planos, responsa, hein? Fica a dica aí, indireta, né? Indireta aí. Será que terá um pedido produzido igual ao do Vitor? Com cinematográfico? Nossa, mas eu só não quero acordar de madrugada, pelo amor de Deus. Isso foto. não é comigo, acordar de madrugada, não. A Bruna tava impecável lá pra tirar foto, eu já ia estar tipo assim, nossa, que raiva, eu ia estar puta da vida. Porque se tem uma coisa que eu odeio, acordar cedo. Mas é isso, cara. A fase que a gente tá, graças a Deus, é muito boa mesmo. E a gente vai chegar. Eu tô chegando muito em paz também no final do curso. Acho que eu fiz minha parte, tô fazendo aos poucos. Mais ainda, né? Porque ainda faltam aí quase 5 meses. E é muito importante você ter uma pessoa que te agrega do lado. Porque a Alice sempre compreendeu antes, né? Eu tive uma namorada antes dela que não fazia medicina. E aí era complexo lidar, porque ela não entendia muito minha rotina, sabe? E aí eu falei assim, eu só vou namorar com quem fizer medicina, cara. Falei assim, tem que ser médica, tem que ser estudante, porque, pô, não
entende. Porque eu tinha esse trauma. Aí a Alice, porque também, não importa isso, o ex dela era médico, né? Minha mãe também. E a mãe dela é médica e tal, e ela acabou que deu certo. Eu entendi que ela compreendeu e deu muito certo com isso, porque quando a pessoa não compreende, fica difícil, porque realmente, e médico tem essa tendência de só se relacionar com o médico, Tem demais. porque essa rotina é muito Mas eu acho singular. que é muito legal quando você abre também o leque, né, Demais. pra você ver outras visões de mundo mesmo, até Não, pra você não não ficar es- fechado nesse mundo. Eu não estaria completamente fechado, mas até porque você apareceu, né? Mas foi ótimo, assim, a Alice já ter essa maturidade, entendeu? Então, você que tem um namorado ou uma namorada que não é da medicina, também é importante que você alinhe expectativas, né? Com essa pessoa. Fala assim, ó, vão ter momentos que vão ser difíceis. Espero que você entenda que você esteja do meu lado. Tem Então, a é Alice muita ausência, sempre... né? Um pouco de muito ausência, plantão, assim, né? Às vezes. Física, ausência física. Sim. Essa ausência não precisa significar você estar perto de outras formas, mas, né, o plantão te consome, você vai estar cansado. E, inclusive, você perguntando do início do jogo e tudo mais, foi uma pergunta, isso não é um jogo que conectou muita gente no início do nosso namoro, né? No início, na verdade, dos nossos encontros. Foi no segundo encontro que eu respondi uma pergunta que ela sentiu à vontade. Eu me senti à vontade, contei uma história pra ela e ela falou, nossa, Qual que foi a pergunta? esse abriu, como é que era? O que você gostaria de poder falar pra sua família que você não fala? Aí eu falei umas coisas lá, né? É. Brincando. Aí eu vi Conquistou. assim, não, ele... Aí ela, nossa, ele se abriu pra mim. Não, eu acho que você foi muito sincero, né? Você demonstrou muito a sua preocupação, a pessoa responsável que você é. E aí eu fui realmente, meu coração ficou mexido, assim. Falei, ih, porque foi no segundo encontro, né? Eu falei, acho que eu tô apaixonada. Eu tô gostando. Esse menino é responsável. Não, e eu ele já é de tinha recusado família. sair com ela algumas vezes, né? Porque Por causa tava dos estudando. estudos e tudo mais, gravando publi. Não, eu já fiquei Tem uma muito época puta já, que porque ele eu deixava de atrasei sair comigo isso. pra estudar. Eu ficava... Atrasei um dia sair com ela porque eu tava gravando publi. Tipo, uma hora depois e tal. E ela, nossa, ele é responsável. E eu sou mais novo que a Alice, né? Pra quem não sabe. Eu tenho 3 23, anos, vou fazer 2 anos, 24 mais novo. agora, né? Hã? 2 anos, 3 mais novo. anos. Esse menino quase 3 anos. novinho, responsável É. desse jeito, tem futuro. Aí, Não, acho 2 que ninguém sabe dessa história. Essa é muito boa. Qual? Falando de idade, assim. Eu já tava aqui em BH, né? A gente se conheceu no último... Era minha despedida. Nossa, Eu tava me puta despedindo merda, em essa história é Valadares pra foda. vir morar em BH. Então, era meu último dia lá em GV. E eu fiz uma despedida e ele foi de penetra. Aí, nos conhecemos lá e no dia seguinte eu vim pra BH. E a gente tava... né, eu ia falar uma palavra muito mãe. A gente tava se chavecando pela internet. Aí tá. E aí, um dia ele demorou pra me responder demais da conta. Eu nunca gostei de joguinho. Eu falei, nossa, esse menino tá começando com um joguinho, não acredito. De ficar de Um joguinho que vale é só isso no jogo. É, isso aí, porque eu não gostava, tipo, e foi uma das coisas que eu gostei nele, que ele era muito sincero, ele não ficava fazendo joguinho. Só que aí esse dia ele demorou muito pra me responder. Eu falei, não, vai começar. Essa de demora pra responder, não sei o quê, fim de desinteresse. E aí eu falei, vou pregar uma peça com ele. Aí ele me respondeu no dia seguinte, pedindo desculpa, explicando o porquê do sumiço e tal. Aí eu falei, mas então, eu queria conversar com você. Eu tava na terapia hoje de manhã, e eu sempre falo da minha terapia, da importância, que como eu ouvi a minha terapeuta demais da Inclusive, conta. só um adendo rapidinho. Pra galera que tem preconceito com terapia, Vai, ajuda muito na divulga saúde a mental, terapia. tá, galera? É sério, porque é uma pessoa muito imparcial que tá ali, que te dá opiniões que podem te esclarecer muitas coisas na vida. Porque você acha que às vezes sair com um amigo é terapeutizar e tudo, só que não é. O cara é parcial, né? Ele tem as opiniões dele de acordo com as É o suas... estudo, né? A pessoa com faz suas uma relações faculdade ali, pra né? isso, né? Eu falo então, que é o assim, médico da alma. Eu tinha certa dificuldade, sabe? Eu tinha um preconceitozinho leve. Falava, eu acho que eu não sou doido, né? Eu não sou mais certo. E aí a Alice falou, me estimulou e eu comecei a fazer terapia, me ajudou bastante. Eu acho que é uma dica pra vocês. Vai lá, vamos voltar a citar. Porque já que o nosso tema principal é saúde mental, eu acho que você pode procurar, A gente tá não papiando necessariamente, aqui a gente até tava falando sobre isso outro dia, né? Uma pessoa que tá buscando se entender e tá buscando se desenvolver, ela já fica exponencialmente mais interessante também, né? E aí, isso tá muito ligado a você se abrir para se entender. Então, seja terapia ou
tem muitas outras formas, seja estudando, fazendo um curso, até a espiritualidade mesmo é uma forma de você tá desenvolvendo mais o seu autoconhecimento. Então, realmente foi um ótimo adendo, né? Mas aí tá, falei que eu tava na terapia e falei, tava conversando com a minha terapeuta e eu decidi cheguei à conclusão de que eu não vou ficar com uma pessoa mais nova do que eu. Você falou isso? Falou, eu falei velho, assim, na moral, eu acho essa hora que... meu chão caiu. Eu falei, que desgrama, eu tô... Porra, na moral. Na hora que eu acho a pessoa que eu acho que é certinha Mandei e tal, essa mensagem pra né? ele. E que realmente... Que desastre. Eu falei pra ele assim, eu Chocado. decidi que pra mim não vai ser bom no momento que eu tô, não quero ficar com uma pessoa mais nova, está sendo um grande problema pra mim, porque a gente meio que brincava sobre essa questão da idade. Que realmente foi um problema, assim, não é grande, mas eu fiquei, nossa, eu vou ficar com uma pessoa tão mais nova que eu, assim, porque as meninas normalmente têm essa ideia de que a gente tem que ficar com um cara mais velho. E é muito bom a gente quebrar esses paradigmas, Sim. né? Mas aí falei isso pra ele, falei, é isso, e aí fiz meio que uma despedida na mensagem. Foi muito bom o tempo que a gente pôde se conhecer, você sempre vai ser uma pessoa muito especial pra mim, blá, blá, blá. Do nada, ele me liga. Diz ele que o Rafa, que é o companheiro dele de quarto, de casa, na verdade, da faculdade, falou que ele, entrou em choque. Eles estavam dentro lá do Tava no hospital. oftalmo, tava no prática de oftalmo e tal. E eu, caraca, velho, eu perdi completamente a noção dentro do consultório. Falei, esse menino tá doido, como assim? Não é possível, a gente esse tempo inteiro saindo, uma relação tão próxima, vem e fala que desgrama da terapeuta dela, manda ela parar. Puta que pariu, sabe? Parar de ficar comigo? Vai se lascar essa terapeuta, entendeu? Ninguém tem que fazer terapia. Tá vendo? Agora eu já achei. Mas é isso, essa foi a história, mas depois ela falou, desmentiu, a gente voltou. Não, mas é isso, fez ele Então foi um perceber. joguinho? Foi um jogão. Nossa. Foi uma estratégia muito boa, porque no fundo isso fez ele perceber. Porque ele falou que depois isso fez ele perceber o quanto que, ele queria estar comigo e não queria me perder. Aí logo depois você me pediu namoro. E aí daqui a pouco casamento e aí feliz pra sempre. Isso aí, Tá que gostei. bom. Que lindos. Então, pra quem quiser seguir e não conhece o Bro ainda, @OGustavoKeller, Arroba Alice Milbratz. Como que Isso escreve é um jogo. Milbratz? MILBRATZ. E @isso não é um jogo. E arroba isso não é um É jogo lindo, pra cria vocês um se cupom pra conectarem. galera. Isso! Vamos criar, Gostamos de Madbox, cupom. lógico. Cupom Madbox, anotei. pra Eu você queria, não esquecer. depois que a gente sair daqui, um cupom de 10% pra vocês poderem se conectar cada vez mais. Inclusive, eu já vi muita galera. Tem uma menina que chama Amanda. Ela, logo no começo, assim, da empresa, ela postava direto jogando nos intervalos com os internos? Não, internos não, com os Os colegas? R iguais, R R's, iguais. não sei, R's dela, nos intervalos. Porque é muito importante a gente ter essa conexão com a equipe também. E depois, outra vez, ela postou também jogando num encontro com os Os chefes. chefes. E ela falando que eles choraram, que Olha ela só. conheceu de verdade quem eles eram. Então, assim, é uma ótima forma também de você usar nossas ferramentas de conexão pra trazer essa verdade no trabalho, né? No dia a dia. Porque acaba que a gente fica mais tempo no trabalho que em qualquer outro lugar, né? No final das contas. E aí você faz a vida valer a pena ser vivida, né? Porque você traz conexão. Eu sou suspeito de falar, eu adoro isso, não. O jogo tem lá em casa, a gente já jogou com meus pais, a gente já jogou com a Tamara, com o Felipe, a gente já jogou no Réveillon, eu só e a Bruna, com meu irmão, com amigo. Que bom. É excelente. E sempre Chique. choro também. Ai, Sempre choro. é muito bom isso. Muito bom. A gente sempre escolhe também uma hashtag pro final do podcast. Hoje vocês podem escolher. Qual vai ser a Escolhe aí. hashtag? Nossa, que missão. Vai ser difícil essa, não? Isso só pra Hashtag. quem ficou até o final ouvindo a história. Primeiro de eu, vocês. depois o mundo? Primeiro eu, depois o mundo. Gostei, Hashtag. gostei. Então, pra quem ficou até o final, hashtag primeiro eu, depois o mundo. E esse foi mais um episódio do Madbox Cast. Gente, muito obrigado por terem vindo, viu? Estou extremamente Incrível. honrado. Mais uma Muito vez, obrigada valeu, bro. pelo convite. Obrigado. Valeu, Alice. Muito bom. Tchau!